E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dickson Cossetti aqui. Hoje a gente vai iniciar a série Debates, uma série em que a gente vai discutir vários temas que são importantes para as provas discursivas. Para iniciar, a gente vai falar sobre crime organizado no Brasil, um dos temas mais relevantes para você que estuda para carreiras policiais. Lembrando que, se você ainda não me segue lá no Instagram, @DicksonCossetti, e também no Facebook, Dickson Cossetti. Não se esqueça de seguir também o meu curso, o curso Direto ao Ponto, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Sempre dicas muito interessantes sobre redação discursiva. Lembrando que quando a gente fala da parte argumentativa, do debate de temas em uma redação, é um dos itens mais importantes. Algumas bancas chegam a valorizar tanto a parte argumentativa que costumam dedicar até 95% da nota em razão aí dos argumentos, do conteúdo que o candidato traz para a sua prova. Por isso que é muito importante você saber como argumentar, como trazer as ideias ao seu texto e, claro, a qualidade também da argumentação, que é muito relevante. Sem mais delongas, vamos lá. Crime organizado no Brasil. Quando a gente fala de crime organizado no Brasil, é importante você entender o momento histórico de formação do crime organizado. Nas décadas de 60 e 70 houve um grande êxodo rural, ou seja, aquelas pessoas que saíram do campo e vieram ocupar aí também a cidade. Evidentemente, que os grandes centros urbanos, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, acabaram ficando muito saturados, E as pessoas, evidentemente, tentando ocupar aí regiões próximas a essas metrópoles, acabaram formando aí comunidades, favelas, ou seja, regiões periféricas a essas cidades, sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo, mas a gente tem também a formação de inúmeras comunidades e regiões também periféricas em todas as regiões do Brasil, Não só na região sudeste, mas em todas as outras regiões, como é o caso da região nordeste, o caso da região norte e a região centro-oeste também. Claro que na região sul a gente tem também a formação disso, desse tipo de formação de comunidades, de favelas, mas numa escala um pouco menor, e mais demorada também. Bom, essas regiões periféricas, evidentemente que foram regiões muito carentes, e até hoje ainda são algumas delas, muito carentes da prestação de serviços públicos, principalmente serviços de segurança pública, mas serviço de habitação, serviço relacionado também à renda, a emprego, E tudo isso, é claro, que acabou fomentando aí, o crime. Não quer dizer que a pobreza, ou ainda a desigualdade social é um elemento que causa a criminalidade, mas é um elemento que acaba fomentando, que acaba fomentando a criminalidade. E para e passo isso, a gente teve uma explosão também no nosso sistema carcerário brasileiro, em razão de tudo isso, grandes índices de criminalidade e cada vez mais registrando aí a presença de pessoas com o mesmo perfil, ou seja, moradores da periferia, boa parte deles negros, desses presos negros e também sem escolaridade. E esses presos, quando no interior do sistema prisional, tiveram contato com vários presos da época da ditadura militar, A ditadura militar no Brasil foi ali por volta de 64, em torno de 20 anos mais ou menos, de 64 a 85, de 1964 a 85, e esses presos comuns acabaram tendo contato com os presos políticos. Os presos políticos oriundos de movimentos de esquerda, movimentos comunistas, movimentos políticos e ideológicos, acabaram passando um know-how muito grande para os presos comuns em termos de organização. Eram presos que realmente entendiam muito de estruturação e de organização de movimentos. E isso foi crucial para o surgimento do crime organizado aqui no Brasil. Cada vez mais esses presos começaram a se organizar, tiveram essa noção de estruturação, de organização, de hierarquia, que foi muito importante para a formação do crime organizado. Uma outra coisa que proporcionou isso foi o tráfico de drogas, O tráfico de drogas, ele trouxe um lucro muito grande para as organizações criminosas. E para você realmente traficar, você tem de ter uma organização, é imprescindível, que você tenha organização. A organização realmente é muito importante, porque você não cuida só da compra da droga, mas você tem que cuidar também de todo o processo de distribuição, do processo de manufatura, processo de divulgação, processo relacionado à compra de agentes do Estado também, ou seja, esses presos começaram a se organizar e começaram a ter lucros muito grandes em razão do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele foi durante muitos anos, ainda é até hoje,
mas foi durante muitos anos aí o principal braço de atuação das organizações criminosas no Brasil, como você sabe. Mas hoje as organizações criminosas lidam com inúmeros tipos de delitos, né, e com outros meios também que acabam trazendo muitos recursos para ela. É o caso do tráfico de drogas, é o caso do tráfico de armas, é o caso também do tráfico de cigarros, é o caso da falsificação de cigarros, da falsificação de mercadorias, é o caso do roubo a bancos, é o caso do roubo de cargas, é o caso também do desvio de verbas públicas, da associação entre o crime organizado e o poder público, né, que nós vemos aí, ou seja, inúmeros delitos, né, para manter a principal base de atuação do crime organizado no Brasil hoje, que é, de fato, o poder econômico, né? Diante de tudo isso que eu te falei, as organizações criminosas formaram verdadeiros impérios no Brasil e literalmente são empresas do crime, são sindicatos do crime. Algumas dessas empresas do crime têm até estatuto, têm leis próprias, né? Elas possuem leis próprias, algumas delas possuem até mesmo um serviço de previdência, para que você tenha uma ideia, né? É o caso do PCC, por exemplo. O PCC ele tem um estatuto, o PCC ele tem uma previdência. Se acontecer alguma coisa com um dos membros, ele for morto, a família dele vai receber uma pensão. Se ele, por exemplo, o membro dessa facção criminosa for preso, aí eles vão pagar o advogado, né, para as facções criminosas. Então são realmente muito organizados. O PCC é uma multinacional do crime, ele tem ramificações em inúmeros lugares aí do mundo. O crime organizado é um elemento global hoje, ele é um problema global. Ele não é algo que está só no Brasil, ele está no mundo inteiro. E as facções criminosas cada vez mais estendem aí os seus domínios para fora dos países, né? Ou seja, é um elemento transnacional que transcende de uma nação para outra. Bom, agora que você já sabe esse processo de formação do crime organizado, é importante a gente falar o que é o crime organizado. O crime organizado, então, essa formação criminosa, né, composta normalmente por várias pessoas e que há uma certa hierarquia entre essas pessoas. Todos os membros dessa organização são remunerados, né? Eles se reúnem para praticar inúmeras ações delituosas e com um único objetivo, né? Estender ali o seu lucro, né? Ter lucro. Como toda empresa, eles querem ter lucro, as organizações criminosas querem ter lucro. O crime organizado tem também como pano de fundo da sua atuação a disseminação do ódio, do medo, do pânico, né? E do caos social, né? Da ordem pública. Inúmeros foram os ataques de organizações criminosas contra o Estado e contra a sociedade que são notórios, né? Um deles é os ataques, né, orquestrados, a onda de ataques que foi orquestrada aí pelo PCC no ano de 2006, em que vários ônibus foram incendiados, vários bancos, várias empresas privadas foram depredadas, foram baleadas, incendiadas, e inúmeras unidades policiais e carros de policiais militares e policiais civis também foram baleados, e várias foram as vítimas, né, policiais, né, que foram mortos nesses ataques de 2006. Recentemente a gente tem em Altamira, no estado do Pará, uma rebelião em que duas facções criminosas, né, o Comando Vermelho e também uma outra facção que acabou derivando aí do Comando Vermelho, entraram em choque no presídio em Altamira, e em que 57 detentos foram mortos, né? 2 agentes prisionais foram feitos reféns, mas depois foram liberados, né? 57 mortos foi, de fato, o saldo aí dessas rebeliões, né? O crime organizado traz inúmeros prejuízos para a sociedade. São prejuízos relacionados à segurança pública, como você sabe, né? As milícias e o crime organizado acabam comandando aí o que pode ocorrer, o que pode acontecer no interior das comunidades, né? E isso afeta muito a sociedade. São prejuízos de ordem da segurança pública, como eu disse, prejuízos relacionados também à parte econômica, né? A ordem econômica, né? O Estado deixa de arrecadar muito dinheiro com o tráfico de cigarros, com o roubo de cargas, né? As empresas deixam de lucrar muito também, as empresas privadas, né? Com roubo a bancos, com roubo a cargas, né? E nós temos também inúmeros outros prejuízos aí para a saúde das pessoas, né? Imagina, né? Cigarro, contrabando de cigarro, o que isso deve fazer para o indivíduo que consome esse tipo de mercadoria, fora outras coisas também, como a falsificação de remédios, né, e o contrabando de medicamentos falsos também para o Brasil. Isso tudo traz inúmeros transtornos para a saúde pública. A atuação do crime organizado, ela
ela teve aí o seu processo de crescimento fomentado principalmente em razão de algumas coisas. Primeiro, a globalização, né? Esse avanço da tecnologia, isso facilitou a comunicação entre os membros das organizações, facilitou bastante também a comunicação entre inúmeros traficantes e inúmeros membros dessas facções fora, né, também dos seus países, das suas cidades, né? Isso fez com que elas estendessem aí os seus domínios, né? Nós temos também aí as leis muito frágeis, né? No caso do Brasil, né? A gente tem uma lei que combate aí a lei de organizações criminosas, combate as organizações criminosas, mas infelizmente ela não tem sido tão pontual em razão de inúmeras coisas, né? Não da lei em si, mas de inúmeras brechas que nós temos da nossa legislação e nosso poder judiciário. É o caso, por exemplo, da impunidade. A impunidade acaba fomentando muito o crescimento do crime organizado no Brasil. Uma outra coisa também é o tamanho das fronteiras no Brasil. Isso fez com que as organizações criminosas aumentassem os seus lucros em razão do tráfico de drogas, né, em razão do tráfico de armas, em razão também do roubo de cargas e de inúmeros outros problemas. E uma última coisa é a corrupção. A corrupção no serviço público acabou facilitando muito o aumento do crime organizado. O que a gente tem muitas vezes é que a corrupção ela se dá não só no serviço público, no poder executivo principalmente, mas a gente consegue perceber também um avanço das organizações criminosas aí no poder legislativo, né? Um grande contato de membros de facções criminosas aí com membros do poder legislativo e às vezes também até do próprio poder judiciário, mas numa escala muito menor. Mas o que ocorre muitas vezes é que há um verdadeiro acerto entre o Estado e as organizações criminosas, como a gente vê nos presídios, né? Os presídios no Brasil, os presídios estaduais, eles foram tomados por facções criminosas. Boa parte desses presídios está, de fato, aí sob o domínio de facções criminosas. Eles determinam o que acontece nos presídios, né? Nós temos várias facções criminosas no Brasil, são mais ou menos 70. Algumas delas são muito conhecidas, como é o caso do PCC, é o caso do Comando Vermelho, é o caso também do Sindicato do Crime, da Família do Norte, da Família Monstro, do Bando dos 30, do Bando dos 40, né? São inúmeras as organizações criminosas, as mais famosas são o PCC, ela é gigantesca, né? E o Comando Vermelho também. Essas facções criminosas já atuam fora do Brasil e atuam fora dos seus estados de origem também, que é o caso de São Paulo com o PCC e o caso do Rio de Janeiro com o Comando Vermelho. Bom, há soluções para a gente combater o crime organizado? Há inúmeras soluções para a gente combater o crime organizado, só que de fato são difíceis, né, de serem colocadas em prática. O que a gente tem? Primeiro, nós temos aí uma reforma dos presídios no Brasil, né? Isso é imperioso, seja uma reforma física, seja uma reforma estrutural, seja uma reforma administrativa, né? A gestão dos presídios realmente é muito mal feita, mas muitos defendem também a terceirização dos presídios, embora isso seja um assunto extremamente controverso, né? A terceirização dos presídios no Brasil, mas é uma defesa. Depois o trabalho de inteligência, né? A inteligência é fundamental para a gente desarticular essas facções criminosas, sobretudo nos presídios. O Marcos Williams Hermas Camacho, que é o Marcola, o líder do PCC, ele está preso há vários anos e ele continua a comandar a maior facção criminosa do Brasil, que é o PCC, de dentro das cadeias. Realmente se percebe aí que é um poder muito grande, né, que as facções criminosas acabam determinando ali para os seus líderes, para os seus membros também. O que a gente tem também para solucionar isso é a integração entre Polícia Civil e Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O policiamento ele deve ser feito de uma forma una, a gente tem de ter o mesmo banco de dados para tentar identificar todos esses membros de facções, prender esses caras e colocar cada um num lugar diferente, né? E literalmente esquartejar essas facções criminosas, essas organizações criminosas. A gente tem ainda também as PPPs, né? Que tem a ver com a terceirização dos presídios, mas funciona de uma outra forma, né? A parceria público-privada funciona de uma outra forma e é defendida por vários dos especialistas no assunto. Nós temos vários presídios terceirizados no Brasil, mas está muito aquém ainda do que deveria ser. Como eu disse, é muito controverso, né? Os Estados Unidos, ele tem boa parte dos seus presídios que de fato são terceirizados, mas muita gente diz que esse sistema dos Estados Unidos acabou tendo inúmeros problemas, né?
como eu disse, é controverso. O que a gente tem também é a valorização das polícias, né, pessoal? Isso é imprescindível, né? As polícias foram muito desvalorizadas nos governos anteriores, sobretudo nos governos militares, né? Entre 64 e 85, e o governo não cuidou das políticas de segurança pública, né? Os últimos governos também não cuidaram muito. O governo atual, Jair Bolsonaro, de fato demonstra uma atenção diferenciada com as forças de segurança pública. Isso tem a ver com a valorização do policial, melhores condições de trabalho, uma remuneração melhor, o aumento do efetivo, né? A gente tem de policiar as fronteiras também. As fronteiras do Brasil são enormes, né? E o efetivo não vai dar conta. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal não vai dar conta disso. Então é muito imperioso que a gente tenha uma atenção também com as nossas fronteiras, né? Isso é imprescindível. E por último, a recuperação desses espaços que estão tomados aí pelas facções criminosas. Como a gente viu, as UPPs no Rio de Janeiro deram certo num primeiro momento, mas depois, em razão de inúmeros problemas, elas acabaram regredindo. O Estado tem de ocupar novamente esses espaços aí, tem de fomentar esses espaços periféricos, essas comunidades, essas favelas, com serviços de qualidade, né? Investindo em educação, em saúde, em moradia, em renda, né? Em políticas públicas de renda e de trabalho. Isso tudo vai fazer com que a criminalidade também diminui, é atuar nas causas do problema, nas origens do problema, na raiz dos problemas, né? Isso é fundamental. Bom, fechamos aqui esse debate, passei muitas informações para vocês. É um tema que realmente eu gosto muito e estudo bastante há muitos anos. Se eu for ficar falando de crime organizado, eu vou ficar falando por várias horas, por vários dias seguidos, né? Não esqueçam de me seguir. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário sobre o nosso tema que a gente tratou hoje, o crime organizado, e também a respeito de novos temas que você queira que eu debata aqui. É muito importante para mim o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal. Eu espero por você nos meus cursos presenciais, nos meus cursos online. Um grande abraço. Tchau!